Muito bem, vamos lá falar da árvore da vida. Este conhecimento que é realmente muito extenso, então já começo aqui dizendo para você que está assistindo essa aula e você que especialmente é aluno da nossa formação completa em numerologia cabalística, que saiba que esse é o tipo de aula que ele só é uma tag numa gaveta, ou seja, você vai assistir, você não vai sair daqui falando assim, nossa, agora eu sei o que é a árvore da vida profundamente, entendi, acabou. Não, esse é só um aperitivo para você buscar informação, tá? Os judeus estão aí há séculos tentando entender plenamente a árvore da vida, então é um saber que não se esgota. É claro que tem gente muito versada nisso, que se aprofundou, mas eu mesmo estou há muito tempo estudando, muitos anos, ainda sou um aprendiz, então eu estou aqui trazendo para vocês uma visão assim didática, simples assim, não simplória, tá? Mas simples para você entender do que se trata e pelo menos quando você ouvir falar você sabe o que é. É claro que não é só o que é, nós vamos estudar aqui cada parte da árvore da vida e vamos começar aqui olhando essa figura que ela é bonita, tá? Mas é pouco prática. Então, seja apresentada a árvore da vida. A árvore da vida é esse desenho aqui, tá? Então, a gente tem uma estrutura que são esferas ligadas por essas hastes. Ela tem um formato, geralmente é esse daqui que você está vendo. Então não vai ter muita novidade, tá? Nossa, eu vi uma árvore da vida muito diferente. Não, geralmente é isso. A não ser que você está olhando, por exemplo, uma árvore dos nórdicos, tá? Tem a árvore Yggdrasil, que é a árvore de onde está o mundo, a árvore do mundo. Essa árvore também tem essa ideia, tá bem? Se você conhece um pouquinho de runas aí, você vai entender um pouquinho por esse caminho. Então, são conhecimentos compartilhados. A gente pode pensar também por que os nórdicos também tinham a sua árvore da vida e ela também faz muito sentido quando comparada a essa, tá? Pelo menos nos termos gerais aí. Pois bem, mas a árvore da Cabala é essa daqui, tá? Ela tem esse formato, ela tem 10 esferas. Essas esferas têm um nome, a gente já vai ver, mas a carona da árvore é essa. Qual vai ser minha missão aqui nessa aula? Minha missão é explicar para vocês o que é a árvore da vida e dar os princípios básicos aqui, você entender mais ou menos como ela funciona, os nomes das partes e você sair daqui com essa informação, tá bom? Essa imagem é muito bonita, mas ela não é prática, tá? Por quê? Porque ela é colorida, bacana, tal, tem umas partes em inglês aqui, mas a imagem não tá com uma boa definição, mas tá bem construída, assim, visualmente é bonita. Mas eu queria ir para outra imagem. Então temos aqui uma outra imagem. Não se assuste, tá? Os nomes das esferas estão em hebraico. A gente tem um alfabeto hebraico aqui também por essas partes aqui, por essas partes aqui desses caminhos. A gente já vai explicar o que são esses riscos aqui. São como avenidas mesmo, tá? Vamos chegar lá. Bem, mas essa imagem já ajuda a gente um pouquinho mais limpa a entender do que se trata. Vamos começar aqui, gente, com uma definição, tá, do que é a árvore da vida. Só que eu já vou fazer um alerta aqui. Se você, por um acaso, é judeu, se você tem um conhecimento muito aprofundado da árvore da vida, pode ser que você discorde um pouquinho de algumas definições que eu vou fazer aqui, mas elas têm uma função didática, então elas são instrumentos didáticos para eu poder comunicar o que eu quero. Então algum termo ou outro pode ser um pouquinho polêmico e eu acho que o primeiro termo tem um termo aqui que vai ser um pouco polêmico e eu já vou começar com uma resposta que vai incitar uma nova pergunta. O que é a árvore da vida? Em linhas gerais é isso daqui, ó. É uma representação, ela representa, né, é uma representação, mas ela representa um diagrama místico. Esse termo aqui que é um pouco complicado. É um diagrama místico, já vamos esmiuçar ele, que descreve as 10 emanações divinas de Ein Sof. Aí já acaba, né? Você vai falar, professor do céu, eu não sei o que é Ein Sof, enfim, não explicou, né? Você explicou por uma coisa que precisa ser explicada ainda. Vamos com calma. Eu vou começar exatamente aqui, ó. O que é o Ein Sof? A minha definição didática para você aqui é assim. Ein Sof é Deus, tá? É isso, Ein Sof é Deus. Pensa Deus aí. Só que não é qualquer Deus, porque na
Bíblia judaica, o judeu sabe disso, tem algumas instâncias de Deus. Quando você fala, tanto que Deus tem vários nomes, né? Para a tradução nossa é só Deus, então tem vários nomes Deus no judaísmo. E inclusive tem um nome impronunciável, né, que tem 4 letras lá. Não é o mesmo Deus. Às vezes você está falando de instâncias diferentes de Deus. Isso é importante, mas aqui a gente não vai entrar nisso. Pensa aí, abstrai como o que você consegue pensar na ideia de Deus mais, vamos dizer, abstrata possível. O Deus supremo, né? A inteligência suprema. Como diria Kardec, né? A inteligência, o princípio causador do universo. Que faz bastante sentido aqui. Então, se a gente pensar nisso, já fica uma tradução mais didática. Então, a árvore ela é um diagrama que representa as 10 emanações de Deus. São 10 emanações que fazem tudo existir, ok? Agora, o termo que eu queria aqui esmiuçar com vocês, para que não fique aí um rumor, o que é místico? Porque místico tem várias acepções. A nossa acepção aqui é que, assim, ele é um diagrama, mas um diagrama que ele está ligado à mística judaica. E quando a gente fala de mística judaica, geralmente a gente está falando de ordens que vão buscar as experiências em transe, experiências alteradas, contato com o divino na prática. Então a gente tem, por exemplo, no judaísmo, a dimensão mística é a Cabala. A Cabala é a dimensão mística dos judeus, mas nem todos os judeus aderem à Cabala. Assim como o cristianismo tem a gnose vai sair do cristianismo como uma dimensão mística. Então o místico seria mais ou menos o Pentecostes, a gente pode dizer, quem conhece da igreja evangélica aí, o Pentecostes é quando você fala em línguas, tem aquela experiência toda, tem aquelas igrejas que eles gritam alto, rodam, dançam. Aquele é um transe pentecostal. A igreja pentecostal geralmente ela acredita no Pentecostes, que é falado por Paulo de Tarso, que é quando as pessoas falam línguas, tem o dom da palavra, da vidência, não é? Olha só, né? Então, assim, tá na Bíblia, né? O dom da vidência, de ter visões. E aí podemos dizer que o Pentecostes também é místico, mas você já entendeu. Então o místico é essa visão aí, essa experiência, né, de transe e tudo mais. No islamismo tem o sufismo é a experiência mística deles. Bem, então por isso que é uma representação mística, porque estamos falando aqui de um departamento místico do judaísmo que é a Cabala, tá bom? Bem, então você entendeu. Resumidamente é um diagrama, agora voltando, né, a árvore da vida é um diagrama das emanações de Deus, ok? Então é isso. Tá. O que são essas esferas? Essas esferas, elas têm um nome. Primeira coisa a gente vai entender. Elas têm o nome de Sefirot. Cada esfera dessa é uma Sefirot. É um nome, só isso, não precisa se apegar a isso. O importante é saber que Sefirot não tem plural, né? Falar são as Sefirots, não, o próprio plural tá aí já, são as Sefirot. É isso. Então você sempre se refere a Sefirot. Cada Sefirot, então, é uma emanação de Deus. E aqui, vamos dizer assim, esse senso intuitivo de que o que está para cima está mais perto de Deus é válido, tá? Então as Sefirots mais para cima estão mais perto de Deus, quase, né? Essa daqui é a mais abstrata de todas. E o que está mais para baixo é o que está mais perto do homem. E essa daqui é a que está mais perto, a gente vai falar de cada uma delas. Agora eu queria colocar mais duas definições, dois argumentos da árvore para você entender um pouco o uso dela. Tem várias maneiras de usar a árvore acaba sendo... as Sefirot acabam representando planetas em alguns momentos. As cartas de tarô, os tarólogos vão colocar aqui também. É uma estrutura que ela vai acabar se articulando com outros saberes. Mas a gente pode entender que, para a Cabala, a árvore ela é um mapa do universo, de tudo que existe no universo, incluindo o que é espiritual e o que é físico, mas não estamos falando de elementos, de objetos só, também dos sentimentos, também de todas as dimensões, a inteligência, né, o amor, a misericórdia, os objetos em si, o céu, Deus, tudo. Então ela representa tudo isso. Então ela é um símbolo, um grande símbolo do universo, por isso que ela tem um poder. E ela também representa a psique humana. Ela vai ter atributos aqui, a gente já vai ver,
e tem sefirotes que cada uma delas vai representar um atributo da mente humana, do espírito humano, do ser humano, podemos dizer. E também, gente, a árvore é um guia para se entender a natureza de Deus. Isso para o judeu, para o cabalista e para qualquer um que quiser, que aderir à cabala e quer entender o mundo pela cabala, a árvore da vida é uma maneira de entender, tá bom? E como que ele construiu o mundo e tudo mais. Até aqui, gente, eu só dei a explicação por cima, mas já deu para você entender o que é a árvore. Então a árvore é uma representação, temos 10 emanações de Deus, essas emanações são diferentes, já vamos ver cada uma, e basicamente esse é um mapa do universo, ele representa o próprio universo em si, representa a alma humana, a existência humana e também a natureza de Deus. Então vamos lá, eu quero agora falar de cada uma das Sefirot para vocês, explicar o que elas significam, tá? E essa explicação, ela vai ser feita aqui, eu vou falar para vocês, então eu quero conversar, explicar, não vai ser assim, ó, a explicação é isso aqui, vamos ler aqui e tal. Isso aí você faz dentro do seu curso, aliás, para os alunos do curso de formação em numerologia cabalística, a nossa formação completa, fechada aí, o link, aliás, esse material está na apostila, tá? Inclusive a explicação de cada Sefirot, está lá o resumo do que eu vou falar aqui, tá bom? Então vamos lá, gente, essa imagem, ela é pequenininha, eu não tinha outra maneira de colocar para você ver a árvore inteira senão assim, mas eu vou aproximar para a gente ver. Bem, primeiro ponto, vamos começar lá em cima e você vai perceber uma coisa aqui, ó, que as Sefirot, elas têm um nome e elas têm uma tradução aqui desse nome, o que quer dizer esse nome para nós, para a gente entender. Você já vai perceber aí que essas avenidas aqui, que são os caminhos, eu vou falar daqui a pouco melhor delas, primeiro eu vou falar das Sefirot, elas têm esses símbolos aqui, que eu não sei se você sabe, mas são letras do alfabeto judaico, tá? Então a gente tem cada letra representada aqui nesse sistema, tá bom? Esse desenho que eu tô mostrando para vocês, a gente não vai considerar as letras que estão nele. Aqui eu só tô usando, eu peguei esses desenhos aqui para usar na nossa aula, para a gente usar o nome das Sefirot, tá? Que vão ser a nossa referência. E aí tenho que te dizer que essa versão aqui das letras, nos lugares que elas estão, é uma das versões, mas não é a única e não é a que eu concordo também, dos caminhos aqui da árvore. Então eu vou deixar essa imagem aqui, mas agora a gente só tá falando das Sefirot, tá? Depois a gente vai discutir as letras aqui. Então vamos lá. Vamos começar pela primeira Sefirot, a Keter. Keter é chamada por esse nome e também chamada de coroa. É a coroa, tá lá em cima, né? É a emanação, a Sefirot, que está mais acima, portanto ela está mais perto de Deus. E qual o significado de Keter? Keter significa a própria vontade divina. A gente pode entender como o impulso da criação. Porque no judaísmo, para a Cabala, o mundo ele foi criado em algum momento. E você teve uma separação, uma cisão. Começou tudo ali. Teve uma vontade primordial para acontecer isso. Não vamos entrar aqui nos detalhes, não vamos nos aprofundar nisso, mas nós vamos entender que Keter é como se fosse esse impulso. Então ele representa a própria vontade divina. Então é aquilo que está mais distante da nossa compreensão. A gente pode tentar estipular modelos aqui de como o mundo foi criado e a gente não vai chegar lá. Já vou fazer um adendo aqui. Você vai falar, professor, mas espera aí. A gente tem que acreditar que o mundo foi feito como os judeus e a Cabala acredita? Veja só, a Cabala ela é um conhecimento tão profundo que acaba até excedendo o judaísmo, tanto que outras doutrinas usam isso, e tem pessoas que estudam a Cabala e não são judeus e não aderem ao judaísmo, não precisa ir lá ler a Bíblia. A grande questão é que essa é uma representação do início do mundo. Inclusive, há cabalistas que fazem cálculos pelos textos lá do Pentateuco, da Bíblia, que pelas representações simbólicas, na Cabala o universo tem a mesma idade, acho que são 13 bilhões de anos, que a teoria da física diz no Big Bang. Então, quer dizer, na verdade, pode ser que a Cabala está falando da origem do mundo de uma outra forma, de uma forma simbólica, e a gente só tem que traduzir isso, né, para a realidade. E outras doutrinas, outras culturas vão falar também de datas do começo do universo. Então tem essa ideia de que se começa em algum momento. Então isso não quer dizer
que a gente tem que entender pela imagem da Bíblia lá, que chegou Deus e falou Eva, Adão, entendeu? Pode ser que tudo isso seja simbólico, tá bom? É claro que eu tô falando aqui para fora do judaísmo, o judeu vai acreditar da sua forma. Mas eu acho que a árvore faz muito sentido, muito para fora do judaísmo, para fora da cabala mesmo, porque faz muito sentido. A gente pode pensar isso aqui como um impulso inicial do universo, tá? Para começar o universo. Depois dessa Sefirot, a gente tem aqui, ó, essa que a gente fala Hokmah. Hokmah é a maneira de se falar esse J como se fosse um J do espanhol, né? De Juan, por exemplo. Hokmah. Hokmah é a segunda Sefirot, é a Sefirot que pode ser chamada de sabedoria, a Sefirot da sabedoria. Por quê? Porque ela tem um significado do ponto inicial da consciência. Então, é a primeira sentença de consciência no mundo. É a ideia primordial. Então, se a gente pensar no ser humano, é como se ela simbolizasse o nosso próprio espírito. É o momento de ganhar consciência. Então, é um conceito, é a ideia em si. É a ideia que vem antes do próprio pensamento, da linguagem, da comunicação. Não é fácil entender isso, tá? Mas vamos entender que a sabedoria é um dos conceitos do universo. A gente fala que tem a pessoa que é muito sábia, Deus é a sabedoria suprema. Então você percebe que isso daqui é uma coisa que está lá em cima, né? A sabedoria está lá perto do divino, certo? Do abstrato. Então a gente entende que para entender essa Sefirot, nós temos que subir muito. Então existem as meditações cabalísticas da árvore, e para você chegar nessas esferas superiores, você tem que estar muito límpido na sua consciência para conseguir viver essa energia. Então, as meditações só da Sefirot, tá? Essa Sefirot é uma Sefirot masculina, todo esse lado aqui são Sefirotes ligados ao atributo masculino, e a gente tem o feminino aqui do lado. E a gente já vai para a primeira Sefirot feminina, que tem um nome para mim que é muito feminino, que é Binah. Não sei porquê, me parece, né? Esse B me lembra a runa Berkano, já tô ligando com outras coisas aí, né? Com a runa Berkano, que é uma runa feminina também, não é? Então, interessante isso, né? Então, só as culturas se conversando aí. Bem, Binah. Binah quer dizer compreensão. Olha só, porque não adianta nada você ter a sabedoria e você não ter a compreensão. Você conseguir entender, manejar essa sabedoria. E a compreensão, ela é um atributo muito mais feminino. As mulheres tendem a ser muito mais compreensivas, né? Até para cuidar das crianças, para aceitar às vezes muitas coisas, para dar inteligência emocional. Então, essa capacidade de compreender as ideias é dar forma à ideia, é conseguir dar forma. Então, a Binah, ela pega a ideia em si e molda e desenvolve um conceito. Esse conceito é compreensível. Essa é uma capacidade humana que deveria ser, pelo menos. Nem todo mundo consegue fazer isso, percebe? Então, a gente está falando da estrutura da mente também. Perceba que o ser humano, a ideia é que o que está mais sublime lá em cima é o contato dele com o espiritual. Depois é a formação das ideias, a intelecção, mas ele tem que conseguir compreender as ideias, né? Porque senão você não consegue dar forma. É aquela coisa, eu tenho uma ideia aqui, mas eu não consigo comunicar, não consigo nem entender, né, para comunicar. Então a gente tem que conseguir entender para poder comunicar. Essa Sefirot aqui, Dat, a gente vai pular ela, porque ela é uma Sefirot virtual. Ela é como se ela estivesse escondida. Daqui a pouco a gente fala dela. Bem, a gente tem agora a Sefirot Chesed. Chesed quer dizer misericórdia. Misericórdia é uma dimensão divina também. A misericórdia quer dizer a benevolência, o amor pelo outro, aquele amor gratuito pelo outro. Então não deixa de ser um sentimento nobre, um sentimento superior, porque a misericórdia, quem tem misericórdia? A gente pensa que os brutos, digamos, os homens, quanto mais brutos são, eles têm menos misericórdia. A misericórdia é algo que nós vamos desenvolvendo com o tempo. Mas será que nós já somos totalmente misericordiosos como devemos ser? Nós somos benevolentes? Essa Sefirot também pode ser chamada de bondade, né? De amor, é uma maneira de chamar. Então a gente pensa o sentimento de misericórdia, o sentimento de ser, por exemplo, ter compaixão pelo outro, né? Então isso é um ser misericordioso, tá? Então assim, a energia do amor que, claro, dentro do contexto religioso está muito ligado ao amor a Deus, mas
é também um amor pela criação do Criador. Então essa que é a questão. Então é o amor pelo meu próximo. É o quanto que eu cuido do meu corpo, por exemplo. É o quanto que eu cuido da minha alimentação. É o quanto eu sou caridoso com o outro. Tudo isso é ser misericordioso. Tá bom? Agora a gente vai para a próxima Sefirot, que é essa Sefirot que também é uma Sefirot feminina, que é Geburah. Geburah tem um significado de justiça. Então vamos pensar aí, ó. Justiça tem a ver com disciplina, tem a ver com controle. Então ela é de uma característica restritiva. Pense no feminino como o útero, por exemplo. Pense no útero, a capacidade de gestar, mas ele só gesta por conta do controle. Você imagina se o feto fosse fecundado fora, né? Ali as intempéries, exposto às intempéries, entendeu? O mundo não foi feito assim, ele foi feito de outra forma. Então, nós somos gerados dentro de um útero, controlados, tudo programado, tempo programado, e tempo ideal 9 meses, a gente recebe alimentação pelo cordão umbilical, mas tudo muito no controle. Por isso que a justiça é feminina, né? É uma energia restritiva. Ela, na verdade, coloca limites para tudo, inclusive limites para aqui Chesed. Porque quando a gente pensa em Chesed, a gente pensa numa misericórdia, na bondade, naquilo tudo alastrado, mas o mundo também precisa de um controle. Ele precisa ter regras, precisa ter normas. Então, Geburah vai representar a justiça, tá? Vamos subir um pouquinho para cá, vamos ver se eu consigo subir a imagem para ficar melhor. Aí, muito bem. Bem, agora a gente está aqui, a gente vai passar por uma outra. Vocês veem que essa Sefirot está apagadinha, né? Ela tem uma questão dela aí, a gente já vai falar. Bem, a gente já vai para essa do meio, que é Tiferet. Tiferet tem um monte de caminhos ligando ela que as outras, e Tiferet tem a ver com algo que faz parte da nossa natureza, tanto apreciar quanto querer ser, que é a beleza. Então a beleza não é só a beleza física, tá? Nesse sentido, mas é a beleza como equilíbrio, tá? Então representa também a beleza no sentido do bom sentimento, do prazer, de estar tudo bem, né? Eu estou num lugar que é bonito, que é maravilhoso. Também vai falar da dimensão da beleza em si, não é? Porque se a gente pegar até na filosofia grega, o que é o belo, né? Belo, você tem uma ideia em si, para Platão era isso. Tem uma ideia, em algum lugar tem um modelo. Não é possível que a gente olhe para as coisas. Você olha, por exemplo, para uma mulher bonita, para um homem bonito. Por que eu acho bonito? E um mais feio, e outro... Existe algum modelo em algum lugar, né? Ele está num plano das ideias. Então a gente pode pensar que aqui é a beleza, a harmonia, o padrão, que ele reside em si, né? É uma ideia. A gente reconhece nas coisas, mas as coisas não são bonitas. Elas não são o belo em si, né? É um pouco abstrato isso, mas eu quero dizer assim, pensa aí as meninas, um homem muito bonito, beleza. Mas por que ele é bonito? Como que você reconhece? Porque você está batendo aquilo com algum modelo que está na sua cabeça de beleza. Esse é o belo em si. É uma coisa que é compartilhada, inclusive, né? Interessante isso, porque se muitas mulheres acham o Brad Pitt bonito, é porque elas compartilham de um modelo que é inconsciente. Não tem essa que é cultural, é sempre cultural, né? Tudo, não é. Tem a ideia do belo em si, né? Existe isso. Então, pelo menos para a filosofia platônica, e eu acredito nisso também. Mas, vamos lá então. Gente, é o seguinte. Bem, então assim, Tiferet vai falar da beleza, mas a gente tem que pensar nisso no sentido de harmonia também, tá? Que ela é a harmonia da forma e vai harmonizar tanto a justiça, né, quanto a misericórdia, vai trazer a harmonia, vai trazer também a forma um pouco, né? A gente está falando um pouquinho de forma aqui, e para a gente conseguir entender as coisas como belas, como boas ou como ruins, não é? Gente, é um resumo, eu sei que não é tão simples assim, tá? Eu sei que muita gente vai ficar com dúvida, mas vamos pensar, são emanações da criação, são conceitos, são energias, são vibrações, são dimensões, como você quiser entender, tá? Mas as Sefirot são a totalidade do mundo e das dimensões humanas. Então, por exemplo, o humano ele pensa em justiça, né, ou injustiça, o amor, o conhecimento, a compreensão, a sabedoria, são dimensões. A beleza faz tudo parte, né, das culturas, faz parte da natureza humana, né? Então isso daí seria a constituição do próprio universo.
Bem, agora nós vamos para essa Sefirot aqui, ó, que é Netzach. Netzach está aqui à direita, é uma Sefirot da coluna masculina e o significado dela é vitória. Eu coloquei vitória porque é isso que se fala mesmo, mas tem uma palavra que eu acho interessante que é assim, é a perseverança. Então é a perseverança que é um atributo que deve ser do homem, o homem tem que buscar esse atributo também, que é as coisas acontecerem e nunca se extinguirem. Pense assim, ó, o mundo está aqui, ele está funcionando. Por que ele está funcionando? Porque os princípios da matéria, entenda por aí também, da química e tudo mais, eles continuam valendo, as leis da física. E se as leis da física pararem de funcionar? Aí tudo se dissipa aqui, os átomos e tudo acaba. Para um pensamento do físico mais materialista, isso não tem sentido de acontecer, porque o mundo tem essas leis e tal, aquela ideia. Mas se você é um pouquinho mais espiritualizado, você pensa, meu Deus, existe algum lugar que isso daí está sendo mantido. Existe um plano maior para isso. E por que essas leis físicas permanecem? A gente continua respirando ar, os átomos não se desintegram todos e a gente vira uma poeira aí. Porque existe uma perseverança divina, existe algo que está o tempo todo acontecendo. Existe uma determinação de Deus, se for pensar pelo lado mais religioso, para que as coisas continuem acontecendo. Se Deus tirar em algum segundo a vontade dele, o mundo se desfaz. Eu sei que aí já é uma ideia bem religiosa, não estou dizendo que eu tô aqui, acredito exatamente dessa forma, mas eu acho que é bem por aí, tá? E para o judeu vai ser isso aí, que Deus está o tempo todo criando o universo. E o que é bonito isso, né? O tempo todo, ele tá, a cada milésimo de segundo, ele está criando o universo. E ele mantém o projeto. É como se fosse, ele mantém ligado. Todo momento ele está criando. Ele não parou de criar. E o dia que ele parar, acaba tudo. Certo? Então essa é uma ideia muito sublime da perseverança, da vitória. Não é? Então é a vontade de Deus sobre o mundo, mas a gente pode entender que isso na nossa dimensão, na nossa estrutura, como a nossa capacidade de continuar, de respirar, cada dia acordar respirando. E você vê que mesmo que você não queira viver, o seu sistema autômato continua respirando, fazendo você respirar, expirar. Você não consegue morrer sufocado por livre vontade, né? Você tem esse mecanismo, olha que bonito, para você continuar aqui, respirando, vivo. Tem alguma coisa dentro de você e de mim? Você está respirando agora, né? Tem alguma coisa aí dentro que não deixa você parar de respirar. Porque é para você continuar. Você tem que continuar, você tem que cumprir sua missão. Olha que bonito isso. Isso vem também daqui, tá? Da reflexão da árvore da vida, da perseverança do mundo. Né? Interessante. Bem, agora a gente vai para uma Sefirot que é feminina, que é a Hod. A Hod significa glória. Glória, gente, a gente pode pensar em sucesso também, é uma palavra que você vai ouvir, tá? E podemos representar, assim, como a maneira, assim, o nosso próprio sucesso no mundo, e é assim, é a nossa resposta a tudo isso que acontece no universo, ao privilégio de viver, as coisas que nós temos, ao nosso sucesso. Está um pouquinho mais perto do material já. A gente já está falando aqui também de vencer na vida, de conseguir criar as coisas, né? Então, assim, é como se fosse uma contraparte da Netzach, porque a gente está pensando sempre que essa feminina, ela meio que vem e faz alguma coisa com a masculina. Então é como se fosse assim, a gente tem essa perseverança no mundo, e justamente por isso a gente tem que usar isso de um modo prático, fazer disso uma utilidade. Então se o universo continua existindo, eu vou lá e vou fazer e vou ter a minha glória, o meu sucesso, né? Vou conseguir realizar as coisas. Então assim, é uma forma como a criação, que somos nós, respondemos à vontade do universo. É uma maneira de pensar também, né? E essa forma, de repente, deve ser, além da gratidão só, também fazer, batalhar e conseguir ter o sucesso, ter aquilo que nós merecemos, tá bom? Sempre lembrando, isso daqui é um resumo, tá? Reflexivo, já digerido aqui, né? Com algumas ideias um pouco mais fora do judaísmo, para a gente entender um pouco a árvore. Bem, estamos chegando quase no pé da árvore. Agora a gente tem Yesod. Yesod é eu ia falar uma runa, né? Eu tô cabeça azul. É uma Sefirot
que está muito já perto do mundo material, a gente já está chegando aqui. E o significado dessa Sefirot é a ligação entre o divino e o mundo físico. Agora eu estou falando de mundo físico mesmo, sabe? Objetos, estamos chegando aqui. É a conexão. Então vamos dizer que seria... como assim, Yesod, ela canaliza as energias dessas Sefirot todas, vocês veem a posição dela, é como se ela pegasse todas essas Sefirot e trouxesse isso para o nosso mundo real, porque a gente está falando de coisas que são um pouco abstratas aqui em cima, né? Ela já é o final do funil, o funil que já está trazendo para baixo. Então a gente pode dizer que é como se fosse uma rede, um canal que está ligando a gente, é o fundamento. Então ela é o fundamento de tudo isso, ela pega todas essas coisas soltas, a justiça, a misericórdia, a necessidade do sucesso, né? Todas essas dimensões humanas, e tudo isso ela vai puxar para cá e vai como que se fosse codificar, né? Transmitir, é como se fosse um molde, né? Tá trazendo aqueles dados e codificando, e esse aparelhinho vai ligar com Malkut. Malkut é a manifestação física, tá? Malkut é o mundo real, se chama o reino também. Essa Sefirot, ela representa o próprio mundo, tá? Então assim, ela representa a criação. A criação, entenda assim, é o universo físico. Existe um princípio gerador, você pode entender que é Deus, que é uma centelha divina, que é o Deus Pai e a Deusa Mãe, para Wicca, para magia, enfim, como for, né? Ou Jesus, enfim, como você quiser ver isso, né? Tem gente que vê Jesus também como criador, tá? Aí você tem essa criação, esse criador, e você tem aquilo que é apartado do criador, que é a criação. É claro que aqui a gente está num conceito que não é muito panteísta. Quem sabe o que é panteísmo, mas bem, panteísmo é entender que está tudo conectado, né? Que o criador é a criatura e tudo mais, que eu acho que faz um pouco de sentido também, que Deus está aqui, né, nas coisas. Tá, mas na árvore da vida a gente pode entender que na representação essa Sefirot está representando só o mundo físico, né, apartado da criação. Então é essa a realidade que a gente está aqui. Mas não está apartado, né, porque está ligado, então não são coisas que estão desligadas, a gente tem os caminhos e eu queria falar deles para vocês. Mas antes, lembra que ficou uma Sefirot aqui em cima que não foi tratada, devidamente tratada? Dat é tida como a Sefirot do conhecimento. Conhecimento é um termo que pode parecer acessível de entendermos, mas não é tão simples assim. O que é conhecimento? Conhecimento é o que eu guardo dentro de mim, eu chamo isso de conhecimento também. Mas um HD guarda também dados e ele tem conhecimento, não sei, envolve consciência também. Não é tão simples, e Dat, na verdade, ela nem aparece em todas as árvores, tá? Tem árvores que não aparecem, ela não tá ali, ela nem vem representada. Ela significa, na verdade, o resumo de todas as Sefirot. É como se todas as Sefirot apontassem para ela. Ela é um resumo de tudo isso, tá? De todas. É uma Sefirot que tem que ter um estudo muito profundo para entender. Ela liga o masculino com o feminino, tá? E faz uma ligação acima da ligação da beleza, porque a beleza também liga, né? Se a gente for ver aqui, Yesod também liga, mas aqui a gente tem uma ligação que ela tá logo abaixo de Keter, praticamente logo abaixo aqui de Deus, e ela tá ligando essas colunas. Ela faz a ligação entre o masculino e o feminino, ela representa o Uno, e é o Uno de todas as Sefirot. Não vou explicar aqui mais do que isso, porque na verdade é complexo, tá? A gente teria que fazer uma aula para cada Sefirot, não é a ideia aqui, mas vocês vejam que a gente já falou tanto aqui, bastante, já deu para falar bastante só de um resumo da árvore da vida, porque é uma coisa muito complexa mesmo, tá? Bem, então assim, nós já temos aqui as 10 Sefirot, se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí você vai falar, professor, então são 11 ou são 10? São 10, né? Porque essa Dat é uma intrusa, tá bom? É isso que acontece. Então, certo? Intrusa no bom sentido, né, gente? Por favor. Bem, vamos lá então, gente. Agora eu quero falar para vocês dos caminhos. O que acontece? Os caminhos são essas ligações aqui. Eu peguei uma outra imagem aqui que ao mesmo tempo ela resolve dois problemas pra gente. Então o que eu quero falar para vocês é assim. Na verdade, vários problemas. Tem muita coisa nessa árvore aqui. A árvore da vida, ela não só é isso tudo que a gente falou, como ela dá origem às letras do alfabeto hebraico.
Os caminhos que ligam a Sefirot, cada caminho vai ser uma letra do hebraico. Agora você vai entender por que o hebraico é sagrado no judaísmo. Porque ele nasce da própria criação do universo. Então, para o judaísmo e para a Cabala, o universo é criado com as letras do alfabeto, com essas representações ideográficas. Então, olha a importância disso, do hebraico. Por isso que a Bíblia hebraica tem que ser em hebraico mesmo. Quer dizer, é Bíblia hebraica, mas assim, não pode mudar nada. É do jeito que ela surgiu, ela é daquele jeito, tá? A Cabala que estuda a Bíblia, né? Vai fazer as análises da Bíblia, ela não tem sentido se a Bíblia não for igual sempre, né? Porque você vai fazer análises ali, tem gente estudando a Bíblia, né? O judaísmo está há milhares de anos estudando ali o Pentateuco, e são os mesmos textos, e você analisa através da numerologia, e é uma outra história. Mas o que acontece? Na árvore da vida, cada caminho é uma letra. E aqui, ó, a gente tem uma proposta da árvore da vida, que às vezes esses caminhos diferem que letras estão. Mas aqui faz muito mais sentido desse jeito, que as letras venham na ordem. Aquele outro desenho que eu mostrei para vocês, aqui já era uma outra letra, aqui a gente já tem um rei, né, um rei começando aqui. Que também faz sentido porque rei é a letra da respiração, né? É o sopro de Deus para o homem. Mas nessa representação aqui a gente tem Aleph, e Aleph é a primeira letra do alfabeto. Depois a gente tem Beit, que é a segunda, então tá seguindo a ordem aqui. Aqui a gente tem Gimel, que é a terceira, aqui a gente tem Dalet, que é a quarta, e vejam que esses caminhos estão sendo ligados às cartas do tarô. Por quê? Porque os ocultistas do século XIX vão fazer essa ligação justaposta. A letra 1 quer dizer a carta 1, a letra 2 quer dizer a carta 2, porque o tarô tem 22 arcanos maiores. Não vou entrar aqui no mérito também, se é isso ou não é isso, né? Se essas ligações existiam em si, aquela história que o tarô foi criado lá no Egito, também de onde saiu a Cabala, né? A Cabala também foi conversar lá no Egito. Isso não vem ao caso. Mas tá aqui uma proposta para você também. Então, você que não conhece hebraico, também não adianta eu ficar falando aqui todas as letras para você. A gente vai ter todas as letras aqui do alfabeto e vai chegar até aqui embaixo. Vão dar 22 caminhos. E cada 22 caminhos, 22 letras, cada caminho ligado a uma letra. E é claro que o significado da letra que liga, por exemplo, Keter e Hokmah, tem um significado. Por que é Aleph que liga isso? Então aí tem todo um estudo para isso, que é muito mais aprofundado. Mas aqui a gente já tem para vocês o que vocês precisam. Vejam que nessa árvore aqui, a data está bem apagadinha, né? Já está só insinuada. E vejam que aqui, ó, já tem a representação do mundo mesmo, ó como é colorido aqui, né? Como se fossem os elementos, os 4 elementos. Poderíamos trazer o conhecimento dos 4 elementos para cá, mas já seria demais também. Gente, é isso daí, tá? Essa foto aqui da árvore da vida eu achei na internet. É uma foto que fala dos planetas também, não é? Tem algumas ligações de planetas aqui. E vai ficar também um ruído aqui de falar, nossa, mas Marte está na coluna do feminino e Vênus no masculino, né? Então tem isso daí. Tem que estudar isso aí para você entender também essas representações. Mas eu não acho que elas existem em si, tá? Elas não existem já lá na origem. Isso são adições que foram sendo feitas com o tempo, né? E a própria Cabala não se tem ideia de como começou mesmo, né? Tem a ideia tradicional, mas não tem uma definição de como é. Gente, ó, aula longa aí para vocês. Árvore da vida da Cabala, árvore da vida judaica. Fica o conhecimento para vocês, vão pesquisar, tá? E para os alunos do curso está na apostila tudo que a gente falou aqui, um material legal lá para você se aprofundar. É isso daí, um abraço do professor Rogério.